Olá, amigos. São 17 horas e 59 minutos. Então, a gente vai começar aqui essa live de hoje com o Dr. Ricardo Azevedo. A gente está aguardando a presença do Dr. Ricardo. E vamos iniciar, então, essa live deste sábado, hoje, dia 9 de maio de 2020. Como não poderia deixar de ser, né? Um dos assuntos mais comentados, mais tratados da atualidade. A gente vai falar a respeito da Covid-19 e seus testes diagnósticos com o bioquímico farmacêutico, Dr. Ricardo Azevedo, que já está aqui. Eu já vou enviar aqui, então, o convite para o Dr. Ricardo Azevedo para entrar. Vamos iniciar essa live, esse bate-papo agradável, educativo, informal com o Ricardo Azevedo. Boa Então já noite, estou Jana. vendo ali o cidadão, professor Ricardo. Professor, boa tarde, boa noite, né? Já são 18 horas. Entramos aí pontualmente, né? 18 horas. Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus, Janda. Obrigado aí pelo convite para a gente bater um papo sobre o Covid-19, né? O que se fala hoje no mundo todo, e é bom a gente sempre conversar, sempre bater mais e mais sobre isso, porque ainda existem muitas dúvidas aí. Ainda existem muitas dúvidas, é verdade, viu, professor? Você agora falou uma coisa bem certa, bem correta, né? Apesar das tantas informações na mídia, né? Ainda há, por parte da população como um todo, né? Uma série de dúvidas relacionadas à Covid-19. Professor Ricardo é farmacêutico, bioquímico. Deixa eu só lhe apresentar aqui rapidinho para quem ainda não lhe conhece. São poucas pessoas, mas tem ainda quem não lhe conhece. É especialista em saúde pública, é professor universitário e é bioquímico do Laboratório Clínico de Sobral, né? Então, mandar aqui um abraço, doutor Diogo, Honório Parente, né? Toda a sua equipe. Você faz parte, né? Integra lá a equipe do laboratório, não é isso? Com certeza, mas a equipe do Laboratório Clínico Sobral, que realmente de grande competência e está fazendo um trabalho muito relevante nos exames do Covid. Ok? Certo, professor. Então, o título aqui dessa live que nós colocamos foi Como funcionam os testes diagnósticos da Covid-19, mas antes, a gente podia conversar um pouco, né, professor? Esclarecer um pouco do problema do coronavírus, né? Alguns conceitos, o que é que você pode nos falar em relação a essa doença especificamente da Covid-19 transmitida pelo coronavírus SARS-CoV-2, né? Acho que tem um nome aí até diferente, né? Bom, professor Jonathan, é o seguinte, só um ligeiro histórico, ok, dos coronavírus. Ele foi descoberto na década de 60, ok? Então, naquela época, foi descoberto em animais mamíferos e aves. Hoje, nós temos em humanos 5 tipos de coronavírus, ok? Que podem causar, inclusive, esses resfriados pouquinhos, né? Uma gripe, tudo, o H1N1. Então, existem 5 coronavírus existentes hoje em humanos, certo? Ele é considerado, o novo coronavírus, um vírus de baixa letalidade, certo? Ele tem uma faixa de 3,5% a 4% de letalidade. Mas, em compensação, ele tem uma transmissibilidade muito grande. Então, ele contamina por vários fatores que a pessoa pode pegar. Daí vem a preocupação, ok, das pessoas ter cuidado em se proteger para a transmissão
desse vírus, que, mesmo tendo uma letalidade pequena, em algumas pessoas, que a gente fala já já, pode levar uma complexidade maior. Então, as aglomerações, elas são extremamente, no meu entender, prejudiciais. Quanto mais separadas as pessoas forem, certo, viverem ou andarem nas ruas, ou até não andarem, isso beneficia a não propagação do vírus. Então, essas atitudes que estão sendo feitas no mundo todo para que as pessoas se precavenham em termos de não contaminação, isso eu acho de uma importância grande e está havendo resultados extremamente positivos. Okay? Então, caso você tenha uma contaminação, ok? Essa contaminação, em 80% ou 85% das pessoas, realmente não tem nada. Passa por ela e ela não sabe nem se foi contaminada. Em 80%, 85%. Mesmo ela sendo potencial transmissora. Mas em termos de sintomatologia, nada. Em 15% tem algum sintoma mais severo, e em 5% da população, ok? Essas pessoas podem levar a uma internação até uma UTI. E pode levar até um óbito, certo? E são pessoas que a gente pode classificar como grupo de riscos. São pessoas maiores de 60 anos, pessoas de 79 a 80 e poucos, essas pessoas são muito mais graves, certo? De pegar spray contaminado pelo coronavírus. E as pessoas cardíacas, diabetes, grávidas, crianças de menores de 6 anos, todas essas pessoas, elas têm um potencial maior de contaminar. Isso não quer dizer, professor Jander, que as pessoas da idade, vamos dizer, de 15 a 40 anos não se contaminem. Depende do cuidado da população. Okay? Então, eu acho que um potencial. É justamente essa questão, porque, por exemplo, eu conheço alguns casos, né? Você colocou esse grupo de risco, né? Pessoas na faixa etária, com comorbidades, enfim. Mas a gente tem visto também que algumas pessoas jovens, pessoas com históricos de atleta, né? Como diz aquele presidente da nossa nação, que infelizmente tem feito um grande desserviço aí em algumas partes para a população. Mas pessoas jovens que praticam atividade física, não são fumantes, não têm uma vida tão, digamos assim, desregrada, contraíram o coronavírus, né? E adoeceram e tiveram dificuldades, né, professor? Inclusive, alguns jovens chegaram a óbito, né? Então, não se pode brincar com um vírus com esse, que é chamado de novo coronavírus, porque ele tem uma ação muito agressiva no pulmão. E o pulmão é a chave de uma sobrevivência. Se esse pulmão começar a falhar, você vai a óbito, não tem erro. Então, ter muito cuidado, ok, para você não se contaminar. Claro que 80%, devido à baixa letalidade dele, 80%, 85%, as pessoas não têm absolutamente nada. Mas isso não quer dizer que esse vírus não seja um potencial perigoso para a população mundial. Então, eu acho que a gente devia primeiro dar um entorno sobre o que é o coronavírus, para que a gente possa entrar um pouco tanto na medicação como nos testes feitos para que comprove ou não a presença do coronavírus na pessoa. Esses testes, há uma dúvida muito grande da população, não só na parte celular, certo? Como na parte bioquímica das imunoglobulinas. Então, a gente vai tentar, não tem assim um quadro negro para explicar direitinho como mas tentar explicar a vocês
certo? As pessoas que estão ouvindo aqui, um pouco como é feito este exame. Okay? Professor, Então, então, vamos lá. os sintomas, então, muito se fala que a Covid é muito parecida com a influenza, né? Com a gripe normal, com a própria influenza. Inclusive, há no sistema de saúde, né? No sistema público de saúde, a disponibilidade da vacina contra a influenza, que eu acho que é importante também as pessoas que estiverem dentro dos grupos de risco, não é? E que forem convocadas Muito para se imunizarem. Mas há alguma diferença da sintomatologia, professor, da Covid para essas gripes normais, É, endêmicas? professor Jander, praticamente igual. A vacinação do H1N1 foi uma atitude muito correta do Ministério da Saúde, porque na grande maioria das pessoas que foram vacinadas com H1N1, aquele sintoma do H1N1 não irá aparecer. Aparecendo outro sintoma de gripe, de coriza, de tosse seca, ele já entra em alerta que pode ser uma contaminação com H1N1. Então, essa atitude, logo no começo, quando começou a disseminar um pouco o coronavírus, foi dada a vacina a nível nacional. Exatamente para isso, para que a população ficasse protegida do H1N1, caso apareça um sintoma de gripe que é muito parecido, bom, venha o sinal de alerta. Poxa, se eu tomei a vacina e apareceu isso, pode ser que eu esteja vacinado. E aí terá a condição de ir, dependendo do sintoma, que a gente vai falar aqui, porque há um risco muito grande, um medo muito grande da população, que qualquer espirro ele acha que é o coronavírus, certo? Aí quer correr para o hospital para ser consultado. Isso congestiona muito as unidades de saúde que já estão superlotadas, certo? Então, a Organização Mundial de Saúde, ela orienta que, tendo esse sintoma, uma tosse seca, uma coriza, uma febre de 37 graus até 38, fique em casa de quarentena até 14 dias. Caso não haja um outro sintoma, que é o sintoma mais severo, que é uma falta de a respiração começar a falhar, aí sim, certo? Você poderá ir a uma unidade de saúde. Mas você não pode, qualquer espirro, qualquer tosse, qualquer febrezinha, correr, porque aí congestiona. E aí você que não tem nada, vai para um posto de saúde, tem na gente contaminado, se contamina, certo? Então, fica um ciclo muito perigoso para a população se contaminar. Então, é interessante a população ter essa consciência, que eu acho que está difícil aqui no Brasil, certo? É uma opinião minha, certo? Eu acho que a população precisa contribuir, certo? Eu acho que está havendo uma aglomeração muito grande em todo grande. Desnecessário, né, doutor Ricardo? Desnecessário, muitas vezes, né? Necessário, certo? Eu sei que a gente tem uma população, um percentual muito grande de necessitados, certo? Que precisam de ganhar alguma coisa para sobreviver, certo? É uma situação, eu acho uma situação difícil aqui no Brasil, certo? Para você controlar. Deixa eu só mandar aqui um abraço pro pessoal da Festa Hits, tá? Dizendo aqui que doutor Ricardo é show, gosta muito de você, a Clara Barros, o Bené Prado, a Alana Freire, o Rony Eder, o Lio Vasconcelos, lá da Rádio Paraíso, Natal Júnior, Ana Raquel Azevedo, já ouviu falar? Acho que sim. Tássio Aragão, o doutor Flávio Siebra, o doutor Jander Júnior também está por aqui, o Estevinho da Festa Hits.
Roneb, a Thaisa, a Francineide Magalhães, a dona Conceição. Um abraço aqui. Daqui a pouco a gente dá os alunos. Então, Ricardo, você falou aí da questão do assintomático, né? Então, É, eu acho que um ponto importante a ser colocado é isso, porque muitas vezes a pessoa não está no grupo de risco, né? Está dentro daqueles 85% que você falou que não vai apresentar nada, não apresenta sintoma algum, mas essa pessoa que não vai apresentar sintoma algum, que não vai apresentar nada, ela tem um pai, ela tem uma mãe, ela tem uma tia, um tio, né? Que mora na sua residência, que às vezes essa pessoa tem diabetes, tem problema renal, está fazendo um tratamento de câncer. E aí o perigo não é muitas vezes, não é nem só a pessoa, né? É a pessoa levar para o seu leito familiar, não é? A sua residência, o vírus e contaminar. Daí a importância, como você colocou, do distanciamento social nesse momento, isso é importante, como está sendo feito com rigor em Fortaleza e aqui também em Sobral, não é isso, doutor Ricardo? eu acho que das atitudes tomadas pelo governo do estado e aqui pelo prefeito Ivo Gomes são atitudes, no meu entender, corretíssimas, que a população tem que cooperar, certo? Ele está fazendo todo o possível para que essa disseminação ela não aumente mais. Já existem muitos casos confirmados aqui em Sobral. A gente vê o lado epidemiológico todo dia mostrando a contaminação. Então, a população tem que se conscientizar. Como eu falei, é difícil, devido à própria conjuntura da população do Brasil, tem muitas pessoas que vivem do dia para comer à noite, certo? Então, fica muito difícil essas pessoas sobreviverem. Existe esse dinheiro que está saindo aí, mas, em contrapartida, está dando uma aglomeração grande, okay? Na caixa, tudo. A gente critica essas pessoas? Não, é uma própria uma sobrevivência e até passar fome e ter um dinheirinho para comer. Mas é tudo isso. É o que eu digo, é uma situação difícil no país. Para a grande maioria, controlar essa separação, esse afastamento das pessoas. E o que você falou, professor João, é exatamente isso. A pessoa sai, não tem sintoma nenhum, tudo, vai pegar alguma coisa numa aglomeração, alguém está contaminado, numa posto de saúde, ele volta talvez com esse vírus, que você sabe que ele está em todo canto, ele fica na pele, ele fica na mão, você precisa lavar a mão com sabão, com máscara para não entrar, tudo. Então, são cuidados que a população tem que ter e que, acho, é uma opinião minha, uma boa parcela não está contribuindo para que essa disseminação diminua e que a gente comece a respirar melhor, dizendo, poxa, está começando a dar certo, começando a ser controlado essa pandemia. Okay? Então, perante tudo isso, depois que a gente falou de todo o complexo que é o Covid-19, okay? Vamos supor que haja uma contaminação, certo? Você foi contaminado. Então, vai ser tratado. Primeiro vai ser feito o teste, certo? Teve alguns sintomas, não sei se tem suaves suficiente para fazer o primeiro teste, que é o teste maior, que é o teste enzimático, que é o RT-PCR, que é um teste que vai analisar o vírus. O vírus, a gente sabe, professor Janda, você é enfermeiro e sabe muito bem que o vírus, uma boa parte da área da saúde acha que é um ser morto. Uma outra parte acha que é um ser vivo. Porque ou ele tem RNA ou ele tem DNA, certo? Esse vírus, novo coronavírus, ele é um vírus RNA, ok? Então, o que é o vírus RNA? Ele penetra, entra na circulação
penetra na célula, porque se você olhar no microscópio eletrônico, você vai ver que o vírus é cheio de filetezinho. Daí o nome corona, certo? Parece uma coroa, coronavírus, certo? E aqueles filetezinhos que fura a célula. Então, ele, como só tem RNA, ele vai se juntar ao DNA da célula. Vai matar aquela célula e vai se reproduzir, certo? Dentro da célula, com RNA e DNA. Só os dois se reproduzem, né? Então, o RT-PCR, ele faz exatamente isso. Ele vai averiguar, certo? A condição do DNA, certo? Do DNA. Como? Você faz primeiro a coleta desse exame. Como será a coleta desse exame? Nos primeiros sintomas, até o 5º dia. Você faz de 2 maneiras. Diga. Professor, então, só para a gente aqui, antes de você dar continuidade a esse esclarecimento muito interessante. Inclusive, o pessoal está agradecendo aqui, a Francimeire parabenizando pela clareza das informações, mesmo sem o quadro negro, né? Professor Ricardo, existem quantos tipos de exame hoje para a gente determinar o diagnóstico do coronavírus? Olha, basicamente 2 exames, que é o RT-PCR e o teste rápido que vai detectar as imunoglobulinas, IgG e IgM, certo? O PCR... Isso aí é RT-PCR. Certo. O PCR e as imunoglobulinas. São os testes rápidos que vão detectar as imunoglobulinas, que é IgG e IgM. Esse aí é que vai explicar o que é o IgG e IgM e por que dá positivo, por que dá negativo, esse tipo de coisa. Ok? Então, basicamente, se faz esses 2 exames. O teste mesmo para dizer está contaminado é o RT-PCR, porque ele vai analisar o RNA e DNA do paciente, certo? Ok? Então, como é que se faz? Você colhe o material através de um swab na fossa nasal ou então na orofaringe. Tá? Colhe dos 2 e leva para o laboratório através de reações para ver se esse vírus, se a pessoa está contaminada, agiu, certo? Desculpa. Agiu ampliando o DNA da célula. O que é ampliar o DNA? Ele entra e amplia o DNA da célula. É sinal que ele entrou na célula e contaminou não. Se juntou ao DNA da célula e aumentou ele, certo? Diga. Professor Ricardo, então a gente vai ter o RT-PCR, que é esse daí. É um tipo de... É o que a gente chama de molecular, é isso? É o exame molecular, que é na parte da célula, certo? E é o exame MOL. É esse exame que detecta tudo. Você não pode fazer... o exame da imunoglobulina, que é o teste rápido, é isso? O teste rápido, ele é feito a partir de 14 dias de aparecimento dos sintomas, que deu positivo, ok? No RT-PCR, depois de 14 dias, se não aparecer nenhum sintoma mais grave, certo? É sinal que está havendo uma reação do organismo, uma produção de anticorpos, que isso vai refletir nas imunoglobulinas, ok? Depois de 14. Bom, já deu positivo, através do exame molecular, certo? Do RT-PCR, deu positivo. Bom, você está com o coronavírus. Então, vamos esperar a orientação da Organização Mundial de Saúde. Fique em casa. Enquanto não aparecer sintomas mais graves, fique em casa. Por quê? Porque o seu organismo está começando a produzir
anticorpos contra aquele coronavírus, certo? Contra os antígenos do coronavírus. Então, depois de 14 dias, você já está, se não aparecer nenhum sintoma, você já está com sintoma, com a sintomatologia ou com um aspecto bastante saudável, certo? Então, espera mais algum tempo para fazer o teste das imunoglobulinas, que é o IgG, IgM, e depois a gente vai falar o porquê, quando dá positivo, quando dá negativo, quando ainda está se curando, esse tipo de coisa, ok? Mas o exame MO, o exame primeiro é o exame do SWAB, coletado na orofaringe e no tubo nasal, certo? Esse sim é que dá o resultado molecular da ação do coronavírus, do RNA do coronavírus perante o DNA das células do paciente. Isto sim comprova total. Doutor Ricardo, esse então, o RT-PCR ou molecular, que você falou que é o mais fidedigno, porque ele identifica a presença do vírus, não é isso? Exatamente. Esse daí ele não pode. Esse daí deve ser feito quando? Quando é que o paciente precisa fazer esse? Em que momento ele precisa fazer? Ou aquela pessoa que não tenho nada, mas eu tenho vontade de fazer o teste da Covid. Não. Esse exame, o professor Jander, ele não é feito só porque ele quer, não, certo? Só porque o paciente quer. Ele tem que ter uma sintomatologia, depois do 5º dia, certo? É feito esse exame, ok? Porque assim não tem a SWAB do mundo que desse conta. Ah, eu não estou sentindo nada, mas eu quero fazer. Tanto que 80% a 85% das pessoas não sente nada. Então não precisa fazer isso. Okay? Às vezes não precisa fazer exame nenhum. Passa o exame, o vírus é encoberto pelos anticorpos dele e ele não sente absolutamente nada. Embora ele, confirmando, ele sem assintomático, ele pode contaminar. Daí a prevenção de máscara, num momento como esse, de distanciamento de 1 metro, de lavar as mãos, tudo isso, ok? Professor, mas esse teste que está sendo, por exemplo, vendido em algumas farmácias, em alguns hospitais, estão até fazendo também, né? Que até cobrado um valor. Esse daí é o molecular ou é o da globulina? Esse é o das imunoglobulinas, é o IgG e o IgM, ok? É outra coisa, outro questionamento, viu, professor Jander? Essa quantidade imensa desses testes rápidos. Existe comprovação já de um percentual até razoável de esses testes falharem, certo? Ser falhos, tudo isso. Então, tem que ter muito cuidado ir na farmácia, qual a farmácia, se está autorizado pela Anvisa, certo? O teste, qual é o teste, veio a comprovação, a autorização da Anvisa, para você não se enganar. Então, porque na farmácia e o teste A está sendo feito muito coisa, você pode ter. Isso aí não está fora de jeito nenhum de acontecer. Pode ter um percentual de testes falhos. É diferente do teste molecular, que não tem erro, certo? Se tiver, vai acontecer. Mas o teste rápido, que aí sim, o teste rápido, inclusive o teste rápido também precisa de uma autorização da farmácia para ser comprado. Não se compra como aquele teste de gravidez que sai fazendo, não se faz isso. Granel, né? Então é o seguinte, então quer dizer que a pessoa começou a sentir os primeiros sintomas hoje, né? Um sábado, começou a sentir alguma coisa hoje, ela não adianta, por exemplo, fazer esse teste rápido na segunda-feira, porque seria globulina, porque iria dar um falso negativo, é isso? Falso negativo, porque a produção de anticorpos, das imunoglobulinas, ela leva algum tempo, ela precisa ser estimulada
para ser produzida, certo? Mais ou menos quanto tempo, professor? De 4 a 7 dias. 4 a 7 dias. O ideal, no 7º dia, você faz um teste rápido para saber como é que está. Depois do início dos sintomas. Depois do início dos sintomas, dos primeiros sintomas. Né? Você começou a ter uma febrezinha leve de 37,5, 38, aquela tosse seca, uma dorzinha de garganta, uma coriza. Bom, mas eu tô bem em casa, não vou para médico, a orientação é essa. Com 7 dias, 7, 8 dias, bora fazer um teste rápido. Aí pode ser que dê. Se for o coronavírus, vai dar, certo, uma IgG, uma IgM positiva. Uma IgM. Então, nesse caso, mesmo sem fazer o teste, a pessoa apresentou esses sintomas, é importante aí sim ter já o isolamento, né, professor? Não tem erro, não tem erro. Em casa, né? Com o pessoal em casa, né? Com certeza. Começou a tossir com a febrezinha, tem um quartozinho isolado, fique no quarto. O interessante é essa parte do isolamento que eu acho um pouco complicado, certo? Muito frágil, no meu entender. No meu entender, não estou aqui confirmando, nem afirmando, nem acusando ninguém, mas eu acho um pouco frágil esse isolamento. Então, daí a dificuldade de você contornar, certo? Ou diminuir, ou estancar o aparecimento de contaminação do coronavírus. Porque não se está ligando muito para o isolamento das pessoas, o afastamento, os cuidados, as máscaras, certo? Álcool gel, esse tipo de coisa, tudo isso. Mas é uma conscientização que é difícil, você não pode fazer cabeça por cabeça, certo? Então quem estava falando dos testes. Primeiro molecular, que esse sim, esse é que dá o resultado. Não adianta, certo? Porque se você, eu falo aqui um pedacinho, se você fizer as imunoglobulinas e der um IgM positivo, pode ser outra doença, certo? Que dá o IgM positivo, ok? Então, o teste, para que você saiba que está ou não com coronavírus, é o teste molecular. É o colhido. Então, esses casos que a gente vê pelos boletins epidemiológicos, casos confirmados, são casos onde foi feito o teste molecular, não é isso? Suponho que sim. Suponho que a ciência diz que seja, né? Porque se não for, eu acho assim, meio perigoso. Porque outras patologias podem dar um IgM positivo, que é o coronavírus. Você estando com coronavírus, o IgM vai dar positivo, que é uma coisa presente, uma infecção aguda. Está acontecendo, certo? Não necessariamente só do coronavírus. Não, de jeito nenhum. Outros, várias doenças podem, certo? A toxoplasmose, por exemplo, o belga, por exemplo, pode dar, certo? Você está na crise, pode dar um IgM positivo, certo? Então, eu acho, não tenho certeza, mas eu acho que não tem como você dar um resultado epidemiológico de confirmado sem ser através do teste molecular. Eu acho. E, professor Ricardo, então, esses casos dos exames de RT-PCR, que o teste molecular coleta por suave, nasal e da orofaringe, é isso? Orofaringe. E a leitura desse material, professor, ele é feito onde? Sim, a leitura através de reações, que aqui não faz, é feito lá no LACEN, em Fortaleza. Só em Fortaleza? Só fazem em Fortaleza atualmente, no LACEN? E aqui não faz, só no LACEN. Então, e pode ter outros laboratórios mais com aparelhos sofisticados para isso, mas aqui em Sobral não faz isso. Tanto que leva 6 a 7 dias, a 8 dias para vir o resultado, ok? Então não é fazer como o teste
de imunoglobulina que sai em 2 horas, certo? Você pode ficar esperando no laboratório que sai o resultado. O teste molecular, não, ele vai para Fortaleza, lá ele tem os componentes para misturar com essa secreção para ver as reações, certo? Isso é uma engenharia molecular que realmente eu não tenho muita vivência nisso, mas lá existem bioquímicos muito bons nisso e dá o resultado tranquilamente. Mas é só esse exame, professor Jânio, que diz que você tem ou não, certo? O teste de imunoglobulina, a gente pode entrar agora nele? Sim, claro, vamos lá. O teste de imunoglobulina, você vai medir, certo? Vamos dizer assim, medir a quantidade de imunoglobulina G e imunoglobulina M. O que vem a ser isso? Essas duas imunoglobulinas são anticorpos. Um é antígeno, outro é anticorpo, certo? A imunoglobulina M, ela é uma globulina do presente. Do presente. O que vem a ser isso? É uma imunoglobulina que aparece quando a doença aparece na pessoa. Ela é presente assim que surge a doença na pessoa, seja ela qual for a doença. Se você fizer uma IgM, ela vai dar positivo, ok? Vai dar positivo. Então, se você tem esses sintomas, ok? Até o 4º, 5º dia, 6º dia, fizer um IgG-IgM, se realmente for o coronavírus, vai dar IgM positivo, certo? IgM positivo. Então, você está vivenciando o coronavírus, você está contaminado, aí é que vem os cuidados dentro de casa, não precisa ir para o hospital se você não tiver sem sintoma, falta de ar, nem nada, então não precisa, você fica em casa, porque se você ficar em casa, você se isola e o seu organismo começa a produzir anticorpos contra o coronavírus. Mas, professor, só recapitulando, então, assim, a pessoa está com sintomas, está com febre, tosse, aquela tosse seca, perdeu um pouco do olfato, que também é um sinal característico, às vezes perde até mesmo o paladar, um pouco do paladar. Aí ela faz esse teste da imunoglobulina, que é o teste rápido, conhecido, não é isso? Isso. Dando positivo, aí esse caso já pode, junto com a clínica e com o exame, aí é que se determina que a pessoa realmente está, ou ela precisa fazer também o molecular para confirmar o caso? Olha, é o que eu digo. O ideal era todo mundo fazer o molecular. Mas não existe suave para tudo isso. Não existe, ok? A imunoglobulina, ela é feita para quem fez também o teste molecular, ok? E se recuperou, certo? Se recuperou, tá tudo bem. E lá na frente ele faz um teste rápido para saber como é que estão as imunoglobulinas. Saber se o percentual de anticorpos foi crescendo e apareceu positivamente no teste rápido. E os antígenos, que são os antígenos do coronavírus, desapareceram e dá o IgM negativo. O IgG dá positivo e o IgM dá negativo. Okay? Quer dizer que a pessoa está recuperada. Com certeza, certo? Não transmite mais, é isso também? Você está imunizado. Você está imunizado. Ok? Imunizado. Você, vamos supor, professor Jander, vou lhe acusar. Você está com coronavírus, certo? Ok? Fez o teste molecular, ok? Tudo bem, fez um teste, está em casa, não tem problema, não tem uma sintomatologia para ser internada, ok? Você solicitou, porque eu estou com sintoma tal, solicitou a Secretaria de Saúde, ela vem, faz o teste molecular, tudo, ok? Deu positivo. Então,
fique aqui, você não tem sintoma mais grave, mais severo, não tem problema. E se isole aqui, tudo bem. Passou 14, que depois do 14º dia, o vírus já está morrendo, certo? Já está indo embora e os anticorpos de você já estão crescendo, crescendo, crescendo. É aí que depois de 14 dias, ou até 20 e tantos dias, vão fazer um teste rápido para ver como é que está. Faz IgG e IgM. O que é que você espera ter? Se você se recuperou total, certo? Ok? Não sentiu mais nada de jeito nenhum. Depois de 20 dias, 25 dias, você faz IgM e IgG. O IgM é presente. Você está vivenciando a doença. Está numa fase aguda. Depois de 20 dias, não existe mais doença aguda. Certo? Ok? Então, se você não sentiu mais nada de jeito nenhum, e o IgG, ele é passado. Já houve a infecção. Então, se você faz esse exame depois de 20 dias, o que é que vai dar positivo? IgG ou IgM? O IgG. O IgG. O IgG, que é uma imunoglobulina que vai de memória. É uma imunoglobulina de memória. Bom, você já teve essa doença, você já se contaminou, você já tocou nesse vírus, nessa bactéria, já teve a doença, se recuperou, o organismo produziu os anticorpos e pronto, te deu uma imunidade. Daqui a 1 ano, se você fizer o IgG, está lá, positivo, certo? Ele dura, às vezes, anos e anos, o IgG positivo. Okay? E isso também confirma esse IgG positivo, professor? Por exemplo, eu tenho um amigo que teve todos os sintomas do coronavírus, teve contato com quem teve o coronavírus, passou pela aquela fase sintomática de tosse, um pouco de mal-estar, e aí com 20 e poucos dias depois ele fez o teste rápido, inclusive que é feito aqui em Sobral, ali onde é o Hospital do Dr. Alves, né? Ele fez o exame lá, ele fez o IgG, não é isso? O IgG. No caso dele, o IgG deve ter dado positivo e o IgM negativo. E ele tinha feito o teste molecular? Não tinha feito molecular. Não tinha feito. Mas aí é que está o grande perigo, viu, o professor Jander? Ele teve uma sintomatologia, mas será que foi do corona? Coronavírus? Então, o que confirma, de fato, é o molecular, o RT-PCR. Porque esse teste rápido é específico para o Covid-19. Covid-19. Okay? Ele é específico para isso. Okay? Então, se você teve o sintoma com a boa, certo? Não foi para o hospital, não foi nada, passou o sintoma, foi 20 dias, eu vou na farmácia fazer um teste rápido. Aí faz IgG e IgM, certo? Ou ele pode dar negativo, todos dois, ou ele pode dar IgG positivo e IgM negativo. Depois de 20 dias não tem mais coisa aguda, só passado. Então, se der positivo, se for o coronavírus, sim, ele teve o coronavírus, certo? E foi recuperado. Tem pessoas que passam por ele sem sentir absolutamente nada. Mas se ele fizer um IgG, um IgM, o IgG vai dar positivo, certo? Porque o organismo produziu anticorpos, certo? Depois de algum tempo ele destruiu, certo? O próprio organismo destruiu o coronavírus e ficou só os anticorpos de proteção. Professor, então, por exemplo, às vezes, então, no caso, a pessoa pode estar assintomática, não sentir nada, e o IgM dela dá positivo. Pode. Né? Pode. E aí ela estaria, no caso, sendo o multiplicador da doença. E aí eu lhe pergunto, no caso, por exemplo, dos testes em massa, como foi feito na Coreia, não é? Coreia do Sul fez isso. Ela fez teste em massa em toda a população.
No caso, identificando aí, no caso, seria o IgM, não é isso? Para saber quem estaria com o vírus ativo e isolar essas pessoas. Essa estratégia talvez não seria boa para ser feita conosco aqui no Brasil, professor? Eu acho essa atitude da Coreia fez com que diminuísse bastante a incidência de coronavírus, certo? Porque ela fez uma seleção, certo? Ela fez em massa quase toda a população, ou 80% da população. Então, ela soube exatamente onde tinha coronavírus, qual o setor que tinha mais, tinha menos, tudo, e tratou aquilo, isolou aquilo. E o resto estava sem ter contaminado. Então, eu acho que em alguns setores aqui do Brasil, que está havendo uma disseminação muito forte. Aqui em Fortaleza está uma coisa muito perigosa, muito preocupante, certo? Então, eu acho que fazendo um teste rápido em massa, você vai identificar setores, regiões de maior ou menor intensidade do coronavírus, ok? Mas isso aí depende... né? E fazer ele vai isolar. Agora, faz um cerco, isola, acabou. Isola, o resto vai embora, certo? Bora isolar, bora tratar desses aqui. Agora, isso vai depender muito da governabilidade, de saber essas coisas, tudo isso, né? Isso é uma coisa que eu não gosto de me meter nisso aí, certo? Mas a gente está falando como profissional de saúde e a gente tem um certo preocupação, um certo cuidado de transmitir e mostrar alguma coisa que sabe sobre isso, certo? Então, é isso, Jânio. Esses dois testes, molecular e as imunoglobulinas, eles dão realmente um resultado fidedigno, certo? Feito dentro dos padrões, tudo é solicitado por médico, certo? Não é chegar na farmácia, me dá aí um Covid aí para eu fazer. Não é por aí, certo? De maneira alguma, certo? Até porque, né, professor, tem todos esses critérios que você colocou, do período de incubação, da leitura do exame, né? Não é algo que é como se um teste de diabetes, que você tem um valor de referência ali, daqui para cá daqui para cá não é, né? Precisa de toda uma orientação profissional, né? E quem lê é o próprio farmacêutico, um farmacêutico treinado, porque às vezes dá uma possibilidade bem tênuezinha que você tem que ter esse conhecimento, certo? Quando o IgG está começando a surgir, ele aparece uma listazinha bem tênuezinha, já está começando a cura, certo? A cura já estava aparecendo, que o IgG já está surgindo no exame, o IgM já está baixando, tudo isso você tem que saber para explicar ao paciente, tudo isso, ok? Ok, professor, são 18 horas e 47 minutos. Só informar que essa live que a gente está fazendo com você, ela fica durante 24 horas no meu perfil do Instagram, mas eu vou salvá-la e colocá-la no YouTube para quem quiser depois acessar no link do YouTube, a qualquer momento pode acessar. Deixa eu só mandar aqui, professor, um alô para quem está acompanhando a gente, tá? Aqui temos aqui o doutor Silvestre Coelho, viu? Você conhece ele, né? Com certeza. O Silvestre Coelho, médico para Gonçalves da Família. O João Paulo Cordeiro, temos aqui, deixa eu ver mais, a Isabela, a doutora Amanda Barbosa, a professora Amanda, a Nairla, a Francimir Magalhães, lá de Fortaleza, o Deia Camilo, também lá de Fortaleza, um abraço para vocês, a Regina Aguiar, Ana Camila, Leila Lopes, a Vanessa Azevedo, o Francisco, o doutor Holanda, a Artaísa, a Francine está dizendo aqui que o doutor Ricardo é muito didático, muito claro, a Francineire também agradece os esclarecimentos, enfim, todas essas pessoas que acompanham a gente. A gente está com 13 pessoas aqui ao vivo, mas muita gente entra, sai, e muita gente também assiste depois, vai assistir depois essa nossa conversa com a nossa live. Professor, deixa então aqui o espaço para as suas considerações finais
Desde já lhe agradeço a sua atenção, parabenizo aí pela belíssima explanação, acho que foi de muito bom grado, bom aproveitamento nós tivemos. A Biane está mandando aqui, a Conceição Prado, minha esposa, também acompanha sempre a gente. E deixo aí aberto para você para suas considerações finais. Meu amigo professor Jander, é um prazer muito grande ter tido esse bate-papo com você e com as pessoas que estavam acompanhando. E realmente a gente tentou, no máximo, dar algum esclarecimento à população. Okay? Eu acho que a gente tem algum conhecimento que pode transmitir para a população. Não é uma coisa simples, é uma coisa séria. A gente tem que levar muito a sério isso, porque é um vírus, como eu falei, pouca letalidade, certo? Pouca letalidade. Mas ele pode causar, principalmente nas pessoas de risco, até óbito. E também nos jovens, como a gente comentou aqui. Eu agradeço mais uma vez, muito obrigado por esse convite, amigo Jander, você mora aqui no coração, certo? E antes de ir embora, eu quero desejar um feliz Dia das Mães para todas as mães que estão ouvindo a gente, as que não estão, as vivas e as mortas, todas elas. Amanhã não se aglomere, fique no telefone falando os filhos com as mães, certo? Não se aglomere, tenham cuidado, é Dia da Mãe, mas vamos preservar as mães, vamos preservar a gente. Então, muito obrigado, Jander, muito obrigado a vocês que ouviram. Um beijão para todos vocês, ok? Ok, professor, nós que agradecemos mais uma vez, você sabe do carinho que a gente tem por você, a admiração profissional, somos amigos também, além de sermos colegas, e é sempre bom lhe ouvir, e a gente sabe do carisma que você tem, do carinho que as pessoas têm por você, viu? Aumenta só aqui na nossa audiência. Tchau, tchau. Um abraço, hein, cara? Um abraço, até mais. Professor Ricardo Azevedo, nosso entrevistado aí, muito legal, viu, gente, conversar com o professor Ricardo. Vocês viram aí a participação dele, os esclarecimentos. E como eu disse para vocês, eu vou colocar essa entrevista no YouTube, né, para vocês depois acessarem. Aqui pelo Instagram ele fica só até amanhã, são 24 horas nos stories, mas vocês podem, depois eu vou deixar o link lá no meu perfil, lá na minha feed, né? No feed da conta do Instagram, e depois vocês acessam quando quiserem pelo YouTube, tá bom, gente? Agradecer, desejar também um feliz Dia das Mães para todas as mamães, as mães mais novas, as mães já mais experientes, né? Você possa falar, você que ainda tem sua mamãe viva, tá convivendo com sua mamãe, evite o contato mais próximo, mande uma mensagem, um telefonema, alguma coisa. E você que já perdeu a sua mamãe, que não está mais com você, aqui como é o meu caso, fica aquela lembrança, faz aquela oração para a sua mamãe, uma figura tão importante na vida de todos nós, quem nos trouxe, foi instrumento de nossa vinda para esse planeta, é a nossa mãe, né? Nos trouxe no seu ventre. Então fica essa lembrança para vocês. E a entrevista com o professor Ricardo, esse bate-papo com o professor Ricardo, a gente vai deixar disponibilizado posteriormente no YouTube. Um abraço, fiquem com Deus, muito grato, feliz Dia das Mães.